Olá, sétimo ano! Estamos de volta com o último capítulo do primeiro bimestre. É um capítulo que vocês vão gostar bastante, porque ele é um capítulo que, se vocês olharem no livro, praticamente não tem texto, tá? Abre lá na página 79 comigo. Eu não consegui as mesmas fotos, os mesmos exemplos, mas a gente vai conseguir entender isso daí muito direitinho. Então, esse capítulo, ele é, na realidade, uma introdução aos próximos capítulos que virão, tá bom? Vou explicar por quê. Esse capítulo, ele traz somente, se vocês olharem, o filo dos animais, tá? Do reino animal, ele traz vários filos e exemplos de animais que compõem cada filo. Por que que ele faz isso? Porque a partir do próximo capítulo a gente vai estudar filos. Então, por exemplo, aqui eu vou falar para vocês hoje que o filo dos poríferos tem como representante as esponjas. Mais para frente vai vir um capítulo falando sobre as esponjas, mais para frente vai vir um capítulo falando sobre quinidários. Então, eu não vou detalhar cada filo, eu vou falar de uma forma superficial, porque depois os capítulos vão se aprofundar nisso, tá bom? Então, vamos lá. O filo dos poríferos tem como representante as esponjas. O filo dos quinidários, eles geralmente são animais que queimam, tá? Tem uma substância urticante. Então, a gente tem os corais, a gente tem água-viva, a gente tem hidra, a gente tem anêmona. São alguns representantes desse filo. Depois vem o filo dos vermes, tá? Os vermes vão se dividir em dois filos, plateumintos e nemateumintos. Se vocês olharem aqui o filo dos plateumintos, como a planária é bonitinha, ó, eles têm o corpo achatado, você consegue ver que o corpo dela é achatadinho. Já quando você olha aqui para o filo dos nematódios, você consegue perceber que o corpo é cilíndrico, aqui é uma lombriga. Então, essa é a diferença do filo dos vermes, a principal, existem mais diferenças, tá? Os plateumintos, vermes de corpo achatado, e os nematódios ou nemateumintos são os vermes de corpo cilíndrico. Agora a gente vai falar do filo dos moluscos. O filo dos moluscos são animais que têm o corpo mole. E aí esses animais, praticamente todos apresentam algum tipo de concha, exceto a lesma, que não tem concha, tá? Mas todos os outros vão apresentar algum tipo de concha. Pode ser uma concha, duas conchas, uma concha interna, mas eles vão apresentar concha. Aí aqui eu tenho a lesma, aqui eu tenho o caracol e aqui eu tenho a lula. Já o filo dos anelídeos, olha aqui, anelídeos, anel, tem o corpo formado por anéis. Aqui eu tenho, acho que a mais famosa é a minhoca, eu tenho a poliqueta e eu tenho a sanguessuga, tá bom? Agora eu vou para o filo dos artrópodes. O filo dos artrópodes, ele é tão grande, ele é tão diversificado, que o próprio livro de vocês, se vocês olharem aí na página 80, ele traz dividido em classes. Além de filos, ele divide em classes. Então, a gente vai falar um pouquinho das classes, tá bom? Quando eu falo do filo artrópode, mas eu falo da classe dos crustáceos, aqui eu tenho como exemplo o camarão, tá? E aqui eu tenho a lagosta. Quando eu falo da classe dos aracnídeos, eu tenho o escorpião, eu tenho a aranha e eu tenho um carrapato. Ainda no filo dos artrópodes, eu tenho a classe dos diplópodes e dos quilópodes. Esse cara aqui vocês devem conhecer bastante, né? Esse diplópode, muito comum nas nossas casas, que é o gongolo, tá? Aqui ele tá andando e aqui ele tá todo enroladinho. Mais pra frente a gente vai entender por que ele fica enroladinho desse jeito, mas já adianto que é uma forma de defesa dele. E aqui na classe dos quilópodes, vocês também conhecem, porque de vez em quando aparece na nossa casa, né? Que é a chatinha da lacraia. Então, a lacraia, ela pertence à classe dos quilópodes. Muita gente não gosta da lacraia, mas a gente vai ver que a lacraia ela é muito importante para o meio ambiente, tá? Ela é uma caçadora e a gente vai falar disso bem, é bastante legal a informação. Ainda no filo dos artrópodes, a gente tem a classe dos insetos. Os insetos também têm uma diversidade enorme. Então, tem alguns insetos que são admirados, como é o caso das borboletas, que são belíssimas, das libélulas, que alguns chamam de lavadeira, que também são belíssimas, as abelhas, né, que ganharam um movimento aí mundial, tamanha importância desses animais para a polinização dos vegetais, das flores, e outros que a gente não costuma gostar tanto, que é o caso da barata, é o caso da mosca, e existem outros, né, que a gente convive aí, que é a formiga e o besouro. São alguns exemplos de insetos, existem muitos outros, tá?
E agora a gente trocou de filo, a gente saiu dos artrópodes e agora a gente foi para os equinodermos. Os equinodermos são animais que vivem no mar, tá bom? E aí a gente tem aqui as belíssimas estrelas do mar, os ouriços do mar, o pepino do mar, o lírio do mar, são alguns animais que fazem parte desse filo. Já o filo dos cordados são os animais que têm notocorda, tá? Mais pra frente a gente vai estudar, mas falando de uma forma superficial, possui coluna, digamos assim, possui esqueleto. Então a gente tem os peixes, a gente tem as aves, a gente tem aqui um sapo, mas poderia colocar todo o grupo dos anuros, e a gente tem o próprio ser humano. Esse é o nosso filo, tá bom? Então esse capítulo é só isso, é só falar um pouquinho dos filos, dar exemplo, porque a partir do próximo capítulo é que a gente vai detalhar em cima de cada filo. Aqui a gente encerra a matéria do nosso primeiro bimestre, tá bom? Tem o livro aí como complemento, outras fotos para vocês darem uma olhada. Também ficou um exercício sobre esse capítulo. Façam atividade para poder treinar esse conteúdo, exercitar. E espero realmente muito em breve que as coisas se normalizem e a gente consiga estar juntos em sala de aula, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até mais!